Olá pessoal, sou o professor Alexandre Basílio, galerinha do 8º e 9º ano. Nós vamos falar sobre lutas, né? Mas antes de a gente começar a expor para vocês sobre a questão de luta, vamos diferenciar o que é luta e o que é briga, né? Porque muitas vezes a gente vai a conhecer uma arte marcial e a gente vai usar isso na nossa casa ou usar isso na escola em diversos locais. Então, o principal é a questão de regras. E cada luta, ela está organizada socialmente, tem uma cultura, tem um histórico dela, que ela traz as suas diretrizes, né? Através da televisão ou até de vivências, a gente vai conhecendo diversas lutas. Então, a proposta nossa hoje de trazer para vocês sobre a questão de luta, primeiramente já é diferenciando a questão de briga, porque não está dentro do pensamento dos grandes mestres essa questão de lutas, de briga. Aquele que utiliza da luta, do conhecimento da luta, né, da técnica da luta para brigar já está totalmente errado, né, e responde por isso, mesmo vocês sendo de menor, o pai de vocês, responsável de vocês, responde por isso. Se utilizar algum golpe, alguma situação contra outra pessoa que não tenha a mesma e não esteja dentro de um conjunto de regras, vai responder por isso. Então, a proposta de hoje, a gente apresentar a luta para vocês, quais são os golpes, como são essas lutas e as lutas do mundo, né? Nós temos as lutas brasileiras, que são apresentadas, principalmente a capoeira, mas a gente vai diversificar um pouco mais sobre os tipos de luta. Então, as lutas são caracterizadas por técnicas de agarramento, derrubadas. Não é um simples agarrar, é uma técnica que é permitido tanto para você como o seu oponente. E tem também dentro dessas derrubadas os golpes que podem ser realizados 2 ou mais competidores. Quando a gente fala em competidor, eles sabem que estão ali para fazer isso. Então, não é uma violência, é um combate, né? É algo que alguém está esperando para fazer e se preparou para aquilo. Você se esforçou, conheceu uma técnica e vai fazer isso. Existem diferentes estilos de lutas em todo o mundo e elas podem variar conforme as regras, né? Citando para vocês, a gente tem o sumô, a gente tem judô, a gente tem aikido, tem vários tipos de luta. Umas usam muito mais agarramento, outras usam força, outras usam mais movimento de pés. São diversificadas na cultura mundial. O aikido é de origem japonesa. Ele tem como significado o caminho da harmonia através da energia universal. Utiliza de esquivas e torções. O que são esquivas? Esquivas são defesas, movimentos de você se defender. E torções é você, em algum movimento, você torcer o adversário e fazer com que ele ceda para você. O boxe, né, que é mais conhecido, que também se fala tanto que é violento, mas a gente dentro de um espetáculo, de uma luta de boxe, a gente tem os protetores bucais, nós temos as luvas, temos regras, né? O árbitro interrompe a partida, tem diversas situações, não é simplesmente o socar. O boxe talvez seja o mais conhecido. E no Brasil, se a gente for lembrar um pouco da história, nós temos o Éder Joffre, né? O Maguila, mais recentemente, mas os golpes mais conhecidos e utilizados são o jab, né? O soco de baixo para cima, o cruzado, o gancho e o upper. E também nós temos a capoeira, que é uma expressão cultural brasileira, caracterizada por movimentos ágeis e harmoniosos. Quem já não participou de uma roda de capoeira, não ouviu o som do berimbau, né, os atabaques tocando? Quem já não sentiu vontade, mesmo não sabendo, de entrar e ver aqueles movimentos, aquele corpo de borracha dos capoeiristas, né? Ou na família de vocês não tem alguém que já praticou, já fez capoeira? A capoeira, lembrando um pouco mais, ela traz um pouco da cultura, né, trazida da África também, na época colonial. Então, ao longo do tempo também, ela foi sendo uma forma de expressão desse povo, dos povos escravos, né, africanos que vieram para o Brasil. O kickboxing é um estilo de luta em que se utiliza golpes com punhos e pernas, provenientes de outras modalidades, como karatê, taekwondo, muay thai, savate. É muito praticado nos Estados Unidos e na Europa. E quando a gente está falando de lutas no mundo, diversas regiões ou países do mundo têm características diferentes e escolhem artes diferentes, né? O Muay Thai é conhecido também como boxe tailandês, porque tem sua origem na Tailândia e é muito praticado por crianças e adultos. A característica principal do Muay Thai é o emprego dos cotovelos, joelhos e pernas, tá? Ele é bem característico, quem vê uma luta de Muay Thai são bem esguios, né, magrelos mesmo, luta-se descalço. E o jiu-jitsu, que foi uma febre nos anos 80, 90,
mas que a família Gracie, né, que foi que difundiu para o mundo todo, que também ele é originário da Índia, e a técnica passou pela China e se desenvolveu no Brasil, no Japão. No Brasil foi passado pela família Gracie, que desenvolveu a versão Brasília Jiu-Jitsu. Nosso país se tornou uma referência mundial nessa arte marcial. O método não usa socos nem chutes, é altamente técnico e aplica imobilizações e chaves articulares, torções contra o adversário. Acredito que todos já assistiram, principalmente no MMA, que são, né, o mister de artes marciais, o jiu-jitsu é a submissão. Então você controla ou faz o adversário pedir, bater, pedindo que acabou a luta. E ele usa muitas torções, então ele não é um esporte violento. E muitas das vezes o jiu-jitsu, ou pessoas se apropriam da arte marcial para fazer vandalismo ou violência na rua dessa situação. E como sugestão, a gente está numa época de pandemia, nós vamos deixar para vocês uma atividade que é chamada de o mini sumô, tá? Que é uma atividade que vai envolver luta, que é o combate, o esforço de uma pessoa contra o outro, principalmente questão de força. A gente vai riscar no chão, né, um círculo, e vai ficar na posição agachado, e você vai, com o seu oponente, adversário, naquele momento, um amigo, um pai, um primo, alguém próximo fazer para você, fazer um trabalho de força, manter essa posição de coque sem levantar o quadril e encostar a mão do adversário no chão. Tá? Então fica essa atividade para vocês. Aqui nós temos um questionário também, essa aula está na Escola Sem Muros, para a gente falar um pouquinho sobre, né, essas artes que a gente passou para vocês, e qualquer dúvida, entre em contato com o professor de vocês. E mais, se vocês são praticantes de alguma arte marcial, de alguma luta, grave um vídeo, faça algo e manda para o professor de vocês, convide os colegas de vocês, faça desafios virtuais ou apresenta essa arte para as pessoas. Sempre lembrando que a luta é o combate entre dois oponentes, né, com regras, que se esforça para vencer uma situação. Acabou o momento da luta, acabou aquela situação, não tem violência, né? Não é adversário de vida. E principalmente se a gente lembrar todas as artes marciais, todas as lutas, né? Quando começa o combate, você tem um cumprimento no começo. Esse cumprimento significa eu respeito você, é um cumprimento de humildade, respeitando, porque eu não tenho combate se eu não tiver o oponente, tá? Então essa é a nossa aula de lutas para vocês. Lembrando sempre que a referência para a aula é o professor de vocês da escola. Contribuam, registrem, façam um vídeo, tirem fotos e enviem para eles. Até a próxima, galera.